Please take a moment now to read the safety holder located in the seat pocket facing you. In final preparation for takeoff, please ensure that your seat backs and table trays are in the upright and closed position. Your carry-on baggage has been securely stowed and that your seat belt is fastened. Thank you for your attention and we hope you enjoy your flight with Canadian Airlines International. Bonjour mesdames et messieurs, au nom du commandant Benetto et de tout l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce Boeing 737 de l'X aérienne canadien international. La durée du vol vers Montréal sera 48 minutes et notre altitude de croisière de 29 000 pieds. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aimerions attirer votre attention sur certaines mesures de sécurité. Sejam bem-vindos a bordo do Boeing 737-200 da Canadian Airlines no voo entre Toronto e Montreal. A gravação é de março de 1995 e nos traz boas recordações dos voos a bordo do clássico birreator da Boeing, que a partir de 1987 ganhou o apelido de Brega ou Breguinha aqui no Brasil, em função da novela da Rede Globo que trazia o título de Brega e Chique. Na época, o avião mais novo, o Boeing 737-300, era o avião chique, enquanto que o mais antigo, o Boeing 737-200, era o Brega. Mesdames et messieurs, bienvenue à Montréal. Votre confort et sécurité, veuillez demeurer assis avec votre ceinture bouclée jusqu'à l'extinction de l'enceinte. De la part de l'équipage, nous espérons que ce vol vous a plu et merci d'avoir choisi la ligne aérienne Canadien International. Si vous avez besoin d'aide pour le débarquement, veuillez demeurer assis jusqu'à ce que tous les autres passagers soient débarqués. Nous nous ferons plaisir de vous aider. Merci et bonne journée. Ladies and gentlemen, welcome to Montreal. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the sign has been switched off. On behalf of the crew, we hope you enjoyed your flight with us today and thank you for choosing Canadian Airlines International. Uma das características marcantes do Boeing 737-200 é justamente o sistema de reversos em concha dos motores Pratt & Whitney JT8. Aliás, o ruído deles ainda hoje arranca suspiros dos entusiastas da aviação. É bonito de se ouvir tanto por fora quanto por quem está a bordo, especialmente na parte dianteira da aeronave no cockpit. Vamos recordar nesse episódio alguns voos a bordo do PPVMH Victor Mike Hotel, um Boeing 737-200 da Varig, que tinha como tripulantes técnicos o comandante John Long Jr. e também o copiloto Ian Abreu. Terminal 2.
one starting to take damage. No pressure rise. Or pressure. Just some volume. Overhead, isolation walls, no warning. Start it out. No. Low pressure rise. Criada, partida completa, seu sinal visual à esquerda, bom dia, obrigado. Now continue our taxi Bravo, Juliet, and Alpha, okay? Okay, Roger, Roger, Bravo, Juliet, Alpha, United, O Boeing 737 tornou-se o segundo Fusca da aviação, depois da era a pistão, onde o DC-3 foi a aeronave mais utilizada em voos de curtas e médias distâncias. O projeto para desenvolvimento do birreator recebeu sinal verde da alta cúpula administrativa da Boeing em maio de 1964, mas somente em 1965 é que veio a primeira encomenda da companhia aérea alemã Lufthansa. O rollout aconteceu em dezembro de 1966, mas foi do Boeing 737-100, a primeira versão, que vendeu apenas 30 unidades. Em compensação, o Boeing 737-200 vendeu 1.114 aviões. Nos Estados Unidos, a United Airlines realizou o voo inaugural do Boeing 737-200 em 28 de abril de 1968, na rota entre Chicago e Grand Rapids. O Breguinha foi projetado para transportar até 136 passageiros, com
com autonomia de 4.260 km, velocidade de cruzeiro de Mach 0.73 e um teto máximo operacional de 37 mil pés, aproximadamente 11.300 metros acima do nível médio do mar. Total. Pode ver qualquer travado se quiser. 10.16. Os dois motores Pratt & Whitney JT8D que impulsionam o Boeing 737-200 disponibilizam um empuxo de 14.500 a 17.400 libras cada um. A maior operadora do Boeing 737-200 no Brasil foi a VASP. O primeiro avião, o PP-SMA Sierra Mike Alpha, realizou o primeiro voo de testes na Boeing no dia 21 de abril de 1969. E a aeronave foi entregue à Companhia Paulista no aeroporto de Congonhas no dia 25 de julho daquele mesmo ano. No mesmo dia também chegaram o Mike Bravo, o Mike Charlie e o Sierra Mike Delta. A Varig, por sua vez, operou 20 aviões, sendo que 6 vieram da Cruzeiro. Ainda vale destacar que o Grupo de Transporte Especial GTE da Força Aérea Brasileira operou 2 Boeing 737-200 e um deles está no Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos, aguardando uma área especial para exposição. Canal 34, solo 45, entrando agora à esquerda, pela 1 para estacionar, levando os estacionadores em freno. Varigão 50, vento 360, 16, decolagem livre, volta. Tio aí.
Em 1971, a Boeing lançou a versão Advanced do 737-200, com ganhos substanciais em payload, autonomia e também na performance de pouso e decolagem. A Varig recebeu seus aviões na versão Advanced e aproveitou para fazer um marketing adicional, inserindo os dizeres Super Advanced na fuselagem das aeronaves. Infelizmente, a passagem do Boeing 737-200 na história da aviação comercial brasileira registrou acidentes marcantes, como o do voo 254 da Varig em 3 de setembro de 1989. Inclusive, a entrevista do copiloto daquele voo, o Nilson Zilli, está disponível no episódio de número 22 do canal Asa. A Varig também perdeu o Boeing 737 de matrícula PP CJO Charlie Juliette Oscar numa aproximação não estabilizada para o aeroporto de Carajás. A VASP também perdeu alguns aviões, como o PP SME Sierra Mike Echo, que se acidentou no aeroporto de Guarulhos no dia 28 de janeiro de 1986, como recorda o jornalista Luiz Duarte Amorim Filho. Eu trabalhava como setorista da Rádio Bandeirantes e logo no começo da manhã aconteceu um acidente envolvendo o avião da VASP. E a notícia foi mais ou menos esta aqui. Dia 28 de janeiro de 1986, um Boeing 737-200 da VASP bateu em um barranco na pista de taxiamento do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O acidente aconteceu às 7h32 da manhã, quando o Boeing se preparava para decolar rumo ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Havia intenso nevoeiro e o piloto adentrou inadvertidamente na pista de táxi, pensando estar na pista principal de decolagem de Cumbica, e se chocou com um barranco de cerca de 8 metros de altura. Pois bem, na época, a pista de taxiway estava em obra, o aeroporto não estava pronto na realidade, então estava em obra e estava sendo construída essa pista de taxiway. Com o choque, um passageiro morreu, o Boeing estava com 68 passageiros a bordo e os 5 tripulantes da VASP. O Boeing 737-200 acidentado tinha o prefixo PPSME. E nós demos a notícia, aquilo deu uma repercussão muito grande, veio a comissão de Brasília, de investigação, técnicos da aeronáutica e pilotos que ficaram revoltados. O sindicato dos aeronautas fez um manifesto, tudo. Então houve uma reunião na administração do aeroporto de Cumbica, no 4º andar, entre todas as partes, os aeronautas, os pilotos, diretores de operação das empresas, jornalistas, administração da Infraero do aeroporto e os técnicos, engenheiros e autoridades que vieram de Brasília. E os pilotos apontaram: não há sinalização, o avião bateu porque não havia sinalização, o aeroporto não estava pronto. E os próprios técnicos da aeronáutica, da Infraero, admitiram que realmente não faltava, estava faltando a iluminação adequada para taxiamento. Como aquele pedaço não estava pronto, não havia uma sinalização de que ali havia um obstáculo. Vou pegar a turbulência orográfica, tá vendo? Reto norte com 1 a 12 quilômetros, autorização pouso Varig 1950. Brasil 703, está pronto para isso, tem 120 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, apenas 4. É o ponto de espera da pista 14, da 32, Brasil 703. Parada 703, passada de visual, para observações. Está filmativo.
Boeing inovou no cockpit do Boeing 737 quando eliminou a posição do engenheiro de voo, mas por outro lado, o comandante e copiloto tornaram-se os responsáveis por todos os sistemas da aeronave. Por se tratar de um projeto da década de 60, os pilotos do Boeing 737-200 tinham uma carga de trabalho bem elevada se compararmos aos aviões de nova geração. Mas não há tripulante que não sinta saudades desta grande escola. É sempre muito gratificante estar aqui conversando com vocês sobre o nosso glorioso 737-200, o carinhosamente chamado de Breguinha. À medida que a gente vai envelhecendo, tudo parece que foi ontem que aconteceu, e no entanto lá já se vão 40 anos, no momento em que a minha turma, éramos ainda praticamente garotos, saídos de aviação como o DC-3, o Avro e o FH-227B. Então essa transição do turbo-hélice para o jato foi uma coisa muito marcante, porque ela vinha acompanhada de uma série de novidades. Por exemplo, a velocidade do avião, que nos obrigava a trabalhar sempre andando na frente do mesmo. Tínhamos que ter muita antecipação para isso, era uma das primeiras novidades. A aceleração e a desaceleração do avião também, completamente diferente da aviação a hélice. Ele nos apresentou uma série de novidades, como o Gravel Protect Switch, que impedia a ingestão de objetos sobre a pista, já que ele estava planejado e projetado para operar em pistas bastante rudimentares. Nesse aspecto, nos fez conhecer também o interior do Brasil. Nós passamos, além de operar nas principais pistas, nos aeroportos brasileiros, passamos a conhecer lugares como Imperatriz, Marabá, Ilhéus, Montes Claros. Isso tudo nos fez acrescentou à nossa formação um conhecimento muito bom de Brasil. Passamos a conhecer bastante o interior do país. O Boeing 737-200 no Brasil, ele veio na esteira dos primeiros jatos domésticos, que eram o Caravelle e o Bacon 11, que serviram muito bem ao Brasil, mas não tiveram uma vida muito longa, tanto no Brasil quanto fora daqui. Os primeiros chegaram em 69 na mão da VASP, e em 74 vieram os da Cruzeiro e da Varig. Tá? Era um avião muito robusto, tá? E que puxou na sequência a família DC-9 da McDonnell Douglas, que depois virou Boeing e acabou também, sendo que o 737 está em produção até hoje. Ele era um avião simples de voar, muito bom, zero eletrônica comparado com a geração atual, tá? E muita coisa mudou quando saiu a série 300, que foi
que abriu o caminho praticamente para essa geração atual que nós temos no Brasil. Ele tinha um motor robusto, muito simples, muito forte. Tá? O reverso dele era espetacular para operação em pista molhada ou pista curta. E foi uma escola para a minha geração e para outras gerações que vieram. Eu, por exemplo, saí comandante na Cruzeiro do Sul, tive grandes mestres como Mesquita, Peluso e outros aviadores que eu voei, e ele foi um símbolo do final da aviação romântica. Hoje é uma coisa muito técnica e um pouquinho sem graça. Eu voei 14 anos na família 737 e hoje é bom você ver que ele ainda está em operação no mundo. Fizeram 1.100 aviões e ainda existem aproximadamente 70 em operação. Curiosamente, um lugar que tem muitos deles em operação nos dias de hoje é o Canadá, com companhias como a Air Inuit, Nolinor e outras, que operam naquelas áreas remotas do Canadá que você não tem condição de botar um avião mais moderno sem a robustez do velho 737-200, que à medida que vai ficando velho, eles vão apenas botando reforços estruturais que a gente chamava carinhosamente de bacalhau. Tá? A Globo, nos anos 80, teve uma novela chamada Brega e Chique, que terminou virando uma brincadeira na aviação que dividiu o 737-200 era o Brega e o Chique era o trezentinho. Tá? Mas basicamente é isso aí, era uma aviação que hoje não tem mais. O motor, apesar de ser muito bom, era um motor que consumia muito combustível. E o barulho dele, apesar de incomodar quem estava do lado de fora, era uma sinfonia para quem estava do lado de dentro. O 737-200 foi concebido para médias e curtas distâncias, um avião bimotor com 2 pilotos somente, já com pressurização automática, autobrake e alguns dispositivos mais para facilitar a operação de 2 pilotos. A Varig ele chegou em 1974, foram 10 aviões inicialmente, 6 para cruzeiro, depois a Varig recebeu mais 2 e já no final da década de 90, mais 2 oriundos da Lapsa. Eram 2 aviões diferentes dos que a Varig operava, que tiveram o GPS instalado. Inicialmente o 737 não tinha nenhum sistema de navegação vertical lateral. E posteriormente foi instalado o PMS, que era um computador de navegação vertical. Posteriormente o Ômega, e com a desativação do Ômega foi necessária a instalação do GPS, que foi acoplado pelo automático e permitia que fizéssemos as Stars já em Guarulhos. Não era autorizado fazer procedimento RNAV, só a Star. E era autorizado a voar algumas aerovias que naquela época só podiam ser voadas por 737-300. O 200 tinha como característica a operação em pistas mais curtas, pistas de 1.500 metros, e operava muito bem no norte, no nordeste,
Ilhéus era uma pista, um aeródromo que a gente ia bastante, e ele operava muito bem, com 109 passageiros. Foi o primeiro grande avião que eu voei. Saí da cabine do Seneca 2, direto para a cabine do 737-200. E eu te costumava dizer que era um trator, um avião forte, um avião robusto, um avião que aguentava essas intempéries das pistas do Brasil, do clima do nosso país, né? Essas mudanças de clima que nós temos, né? Que o país é praticamente um continente. Ele operava de norte a sul sem a menor problema. E para mim uma grande particularidade, assim, uma lembrança que eu tenho deste avião, né? Uma das coisas que eu lembro muito deste avião foi uma particularidade minha, é claro, foi depois de ter terminado o simulador, que apesar da gente fazer o treinamento no simulador, treinar as manobras, aquela coisa toda, no simulador a gente se preocupa com executar a manobra corretamente, né? Com o aprendizado, aprender a manobra, executar com perfeição, o próprio aprendizado, né? Porém, é simulador. A gente sabe que ali você pode errar, você tem a condição do erro, você tem a oportunidade do erro. E quando você vai realmente para o voo, você não tem oportunidade de erro, você não tem a opção do erro, né? No voo real você tem que voar o avião, você tem que fazer a manobra corretamente. Pois bem, eu recém-checado no simulador, fui para o meu primeiro voo de copiloto. Na minha primeira decolagem do avião, acostumado com o voo do Seneca, né, que nós decolávamos por razão de subida, botava ali 500 pés de razão de subida, que é uma razão pequena, uma coisa muito pequena. Fui decolar com o 37-200 e a gente decola em pitch de subida, né, que são 15 graus de pitch. Aquilo para mim foi uma coisa monstruosa, botar aquele pitch 15 e ele dava a razão que quisesse, dependendo de fatores de peso, de temperatura, de vento, de tudo. O pitch 15 dava lá 2.500 pés por minuto e coisa. A impressão que eu tinha é que o avião ia estolar, que o avião ia perder a sustentação e ia cair, sabe? Eu fiquei assim impressionado com a potência, com a força daquele avião, com a capacidade daquele avião. Foi uma coisa assim que me marcou muito, muito, quando a primeira impressão que eu tive com o avião, meu primeiro contato real com o avião, meu primeiro momento com o avião foi assim, uma impressão muito, muito satisfatória, muito gostosa. E depois a minha convivência com o avião foi muito boa, foi uma relação de amor com o avião. Foi assim, o primeiro grande avião que eu voei e é um avião que eu nunca vou esquecer. É um avião escola. O pouco que eu sei de aviação eu aprendi ali. O avião era todo analógico, nós voávamos fazendo cruzamento de radiais, setando o VOR, setando o NDB. Então assim, era uma aviação muito, muito, muito pé e mão, que a gente chama. Muito pé e mão. Você tinha que voar realmente o avião, você tinha que estar integrado com o avião.
era um avião fantástico, um avião que deixou muita saudade. O 37-200, o Breguinha, né, o saudoso Breguinha. Eu sinto muita saudade. Claro que as coisas evoluem. Hoje vou um avião bem mais moderno. Me sinto muito satisfeito no avião que eu vou, porque a tecnologia a gente tem que acompanhar. Mas com certeza o 37-200 ficou no meu coração e vai ficar. Enquanto eu existir, ele vai estar sempre nas minhas boas lembranças. O grande Brega.